E aí a gente passa, ainda na temática da estrutura e do funcionamento do Poder Legislativo, para a questão da Comissão Parlamentar de Inquérito. Tá? Um tema que é extremamente relevante, um tema que está sempre nos noticiários e que sempre aparece em prova, sempre aparece em prova o tema das CPIs. Tá? Bem, o estudo das CPIs tem a ver com as comissões do Congresso Nacional, né? Porque a CPI nada mais é do que uma comissão, é uma comissão parlamentar de inquérito. Tá? As comissões do Congresso Nacional podem ser de dois tipos. Elas podem ser permanentes ou temporárias. Tá? As comissões permanentes são aquelas chamadas também comissões temáticas, porque são comissões que estão ligadas a um determinado tema. Então, por exemplo, comissão de orçamento, comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. São comissões temáticas e são permanentes, elas sempre funcionam. Tá? As comissões temporárias não, são aquelas que duram um determinado tempo. Né? E aí depende do motivo. As comissões temporárias podem ser especial, pode ser externa e pode ser de inquérito. A comissão especial é aquela que é criada para uma determinada finalidade específica. Uma finalidade especial, como a comissão que processa o impeachment do presidente da República. Ali é uma comissão temporária especial, tá? Para algum trabalho interno especial do Legislativo. A comissão externa é aquela que é criada para alguma diligência externa à Casa do Congresso Nacional. E a comissão de inquérito é a comissão que realiza, que executa, que desenvolve o inquérito parlamentar. É uma comissão, então, que vai apurar fatos. Tá? E a Comissão Parlamentar de Inquérito está disciplinada no texto da Constituição Federal. Está lá no artigo 58, parágrafo 3º. Tá? Bem, aqui no artigo 58, parágrafo 3º, eu vou até jogar na tela para vocês, tá? Porque tem muito texto aqui nesse artigo, nesse slide, e aí fica um pouco ruim de visualizar se for aqui na minha tela do estúdio. Então vamos lá. O artigo 58, parágrafo 3º, ele fala o seguinte sobre as CPIs. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros poderes previstos nos regimentos internos das respectivas casas. Então aqui já fica claro que as CPIs têm dois tipos de poderes. Os poderes de investigação próprios das autoridades judiciais e poderes eventualmente previstos nos regimentos internos das casas legislativas. Tá? Beleza. Então, elas serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal em conjunto ou separadamente. Aquela CPI que é criada em conjunto é a chamada CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. É mista porque tem deputado e senador nela. Tá? Quando ela é criada separadamente pela Câmara ou pelo Senado, é simplesmente uma CPI, porque só vai ter deputado ou só vai ter senador. Tá? Então serão criadas pela Câmara e pelo Senado em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros. Então 1/3 da casa tem que pedir para criar. Tá? Só 1/3, não precisa mais do que isso. Mediante requerimento de 1/3 de seus membros para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao MP para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Então, aqui, nesse dispositivo, a Constituição já deixa claro o quê? Já deixa claro quais são os requisitos para a criação, para a instauração de uma CPI. Tá? Quais são os requisitos? Primeiro, tem que ter requerimento assinado por 1/3 dos membros da Casa Legislativa. Esse é o primeiro requisito. Tem que ser determinada, criada, para apurar um fato determinado. Né? Então, por exemplo, esquema de corrupção na Petrobras é um fato determinado. Tá? Agora, você não pode criar uma CPI para apurar a corrupção no Brasil. Né? Isso é muito amplo, é muito genérico, não é um fato determinado. Tá? E tem que ser um fato de interesse público. Tá? Não pode ser um fato de interesse meramente privado, tem que ser de interesse público. Tá? E ela também tem que ter um prazo determinado. É uma comissão temporária, a gente viu agora há pouco. Então, esses são os 3 requisitos. Uma vez presentes os requisitos, acabou. Não depende a criação da CPI, a instauração da CPI, de aprovação do plenário
da Casa Legislativa. Não depende de aprovação do presidente da Casa Legislativa, não. O presidente é obrigado a instaurar a CPI. A gente teve diversos precedentes do Supremo Tribunal Federal nesse sentido. E também, hoje em dia, está na moda falar o seguinte, né, nos noticiários, que houve um requerimento de CPI, né, já colheram tantas assinaturas, mais de 1/3 das assinaturas foram colhidas, mas determinado partido está tentando fazer com que os parlamentares removam a sua assinatura do requerimento para não criar a CPI. E aí tem um detalhe, tá? Tem um detalhe. O STF já decidiu o seguinte: uma vez assinado lá o requerimento por 1/3 dos parlamentares e apresentado o requerimento, acabou. É naquele momento que deve ser verificado se estão presentes os requisitos para criar a CPI. Apresentou o requerimento com 1/3 dos membros assinando, não adianta, não pode tirar a assinatura para não criar a CPI. Tá? O STF já decidiu isso, como nesse precedente aqui, acho que foi nesse aqui, vamos ver. Olha só, a instauração de inquérito parlamentar para viabilizar-se no âmbito das casas legislativas está vinculada unicamente à satisfação de 3 exigências definidas de modo taxativo na Constituição. Primeiro, subscrição do requerimento da Constituição da CPI por no mínimo 1/3 dos membros da Casa Legislativa. 2. Indicação de fato determinado a ser objeto da apuração legislativa, tem que ser um fato determinado, né? E 3. Temporariedade da Comissão Parlamentar de Inquérito. Acabou. E aí, no próximo precedente aqui, o STF falou aquela questão da impossibilidade de retirada de assinaturas. Olha só, o requisito constitucional concernente à observância de 1/3 no mínimo para a criação de determinada CPI refere-se à subscrição do requerimento de instauração da investigação, que traduz a exigência a ser aferida no momento em que protocolado o pedido junto à mesa da Casa Legislativa. Tanto que depois da sua apresentação à mesa, conforme prescreve o próprio regimento interno da Câmara, não mais se revelará possível o quê? A retirada de qualquer assinatura. Apresentou o requerimento, meu amigo? Acabou. É ali que você verifica se os requisitos da CPI estão presentes ou não, tá? E preenchidos os requisitos constitucionais, impõe-se a criação da CPI, que não depende, por isso mesmo, da vontade aquiescente da maioria legislativa. Então, se o presidente da Casa Legislativa chegar e falar o seguinte: olha, você pediu para instaurar a CPI, beleza, vamos ver se o plenário concorda, vamos votar isso. Não pode votar, tem que instaurar a CPI e acabou. O papel do presidente da Casa Legislativa é viabilizar os trabalhos da CPI. Por quê? Porque a CPI é um direito de quem pede, tá? A CPI, segundo o STF, é um direito das minorias parlamentares. Claro que é minoria parlamentar, porque depende de pedido de 1/3 só da Casa Legislativa. Então é uma minoria. Então, segundo o STF, a CPI é um direito das minorias parlamentares. Beleza? Detalhe, a gente viu que CPI tem que durar prazo certo, né? Significa que aquele prazo previsto no pedido de instauração da CPI, uma vez ultrapassado, né, expirou o prazo, acabou o prazo, a CPI acaba? Não. O prazo da CPI pode ser prorrogado ilimitadamente, sucessivas vezes, tá? Desde que a prorrogação não ultrapasse a legislatura em que foi criada a CPI, tá? Precedentes do Supremo Tribunal Federal nesse sentido a gente tem um monte. Então pode prorrogar a CPI várias vezes, ilimitadamente, desde que não ultrapasse a legislatura dentro da qual ela foi criada. Beleza? E os poderes das CPIs? A gente já viu, são 2 tipos de poderes, né? Os poderes de investigação próprios das autoridades judiciais e os poderes previstos nos regimentos internos da própria Casa Legislativa. Agora veja o seguinte: essa coisa que a Constituição fala, as CPIs terão poderes de investigação próprios de autoridades judiciais. Isso significa que CPI exerce jurisdição igual ao Poder Judiciário? Não, nada disso. CPI não exerce jurisdição. E justamente por isso o STF já decidiu que CPI não pode se intrometer em atos jurisdicionais, né? Ato jurisdicional não pode ser objeto de apuração em CPI, porque contra ato jurisdicional você tem já os instrumentos próprios na legislação processual, tá? Além disso, o CPI não exerce jurisdição, então ela não pode se intrometer em atos praticados no exercício da jurisdição, tá bom? Bem, então, essa questão, né, essa coisa da Constituição falar que a CPI tem poder próprio de autoridade judicial,
significa simplesmente que os atos praticados pelas CPIs, né, no curso das investigações, têm a mesma impositividade de um ato jurisdicional. Ele tem que ser cumprido e acabou. Entendeu? Então é isso que significa poderes de investigação próprios de autoridades judiciais. Tá? É a imperatividade, a impositividade do ato praticado pela CPI. Então a CPI requisitou um documento, tem que entregar o documento a ela. A CPI mandou a testemunha comparecer, tem que comparecer, senão inclusive ela pode ser conduzida coercitivamente. A gente vai tratar sobre isso, tá? Beleza. Então as CPIs têm esses poderes aí, né? Inclusive poderes que permitem a prática de atos com a mesma impositividade de um ato judicial, de um ato jurisdicional. E aí, a partir disso, surge aquele questionamento. Tá, então, mas o que CPI pode fazer, o que CPI não pode fazer? E aí o STF já se manifestou várias vezes, em diferentes casos, sobre o que CPI pode fazer e o que CPI não pode. Por quê? Porque a CPI foi determinando, né, ao longo do tempo, as CPIs instauradas, né, ao longo do tempo, foram determinando diversos atos, diversas diligências, e isso foi sendo questionado no Supremo Tribunal Federal. E aí, em cada caso, o Supremo foi falando, olha, isso pode, isso não pode. Basicamente, CPI pode praticar todos os atos, menos os atos que estão submetidos à cláusula de reserva de jurisdição. Os atos submetidos à reserva de jurisdição são aqueles atos que só podem ser praticados pelo Poder Judiciário no exercício da jurisdição. Tá? Então, tem uma tabelinha aqui que eu trouxe para vocês, que diz já o que CPI pode fazer e o que CPI não pode fazer. Tá? Vou até jogar na tela aqui para vocês para ficar um pouco melhor de visualizar. Olha só, vamos lá. O que o STF já decidiu. CPI pode fazer o seguinte, ela pode quebrar sigilo fiscal, né, requisitar dados fiscais dos investigados, pode quebrar sigilo bancário, né, requisitar dados bancários. Né, quais foram as operações bancárias que esse sujeito aqui realizou. Né? E aí, já que a gente está falando de quebra de sigilo bancário, surge o questionamento. O Ministério Público pode fazer isso também? Tribunal de Contas pode fazer isso também? Olha só, por conta do direito fundamental de privacidade, a regra é que os sigilos não podem ser quebrados. A regra é que não podem ser quebrados. Excepcionalmente, eles podem ser quebrados. E uma situação é a CPI podendo quebrar sigilo bancário, podendo quebrar sigilo fiscal. E aí, em relação ao sigilo bancário, o STF já decidiu que o Ministério Público e o Tribunal de Contas também podem quebrar o sigilo bancário, desde que aquela operação, o objeto daquele sigilo que está sendo quebrado, envolva a verba pública. Por quê? Porque a verba pública se submete aos princípios da administração pública. Dentre esses princípios, nós temos o princípio da publicidade. Né? Se a verba pública está submetida ao princípio da publicidade, é natural que o MP e o Tribunal de Contas possam requisitar essas informações bancárias que digam respeito a verbas públicas, tá bom? Bem, vamos seguir aqui. Ministério Público, CPI pode quebrar sigilo de dados, tá? Enfim, os sigilos a CPI pode quebrar, tá? É isso. CPI pode ouvir investigados, pode ouvir indiciados, claro que sempre vai ter que respeitar o direito ao silêncio, que é o direito a não se autoincriminar, tá? Pode também ouvir testemunhas. E aí, no caso da testemunha, CPI pode determinar condução coercitiva se a testemunha não comparecer, tá? Mas, em qualquer caso, comparecendo a testemunha, tem que ser respeitado o direito ao silêncio, que é o direito à não autoincriminação, tá? E também o direito ao sigilo profissional, tá? Isso aqui já foi questionado também no STF. Teve um caso que o STF julgou que envolvia uma esposa de investigado. E aí, houve a alegação seguinte, né? Ela foi convocada, a esposa do investigado foi convocada para depor como testemunha, e ela falou, olha, o meu marido está sendo investigado nessa CPI. Eu não posso ser obrigada a depor contra ele. E aí o STF decidiu o seguinte, você, sendo convocada como testemunha, mesmo sendo esposa de investigado, tem que comparecer sim, sob pena de condução coercitiva. Agora, comparecendo, você não é obrigada a afirmar o compromisso de dizer a verdade.
Qual é a consequência prática disso? É que, não sendo obrigada a afirmar esse compromisso, ela não pode praticar o crime de falso testemunho. Tá? Inclusive, quando se pratica o crime de falso testemunho perante a CPI, é uma situação em que a CPI pode determinar a prisão da pessoa, tá? Em flagrante delito, certo? Inclusive, aconteceu recentemente na CPI da pandemia, 1 ou 2 anos atrás. Acho que foram uns 2 anos atrás, né? Aconteceu isso, foi noticiado pra caramba. Por que a CPI fez isso? Porque ela pode fazer, ela pode prender em flagrante. O cara cometeu o crime de falso testemunho, aí o presidente da mesa, da comissão, determinou a prisão do indivíduo lá que estava depondo como testemunha, tá? Vamos lá. CPI pode convocar ministros de Estado, pode determinar a realização de diligências, pode tomar depoimento de qualquer autoridade, enfim, pode convocar autoridades para serem ouvidas, tá? E pode determinar diligências. Faça uma perícia, vá buscar um documento, pode fazer isso, tá? Pode requisitar informações, né, de órgãos públicos, né, informações e documentos, inclusive os que forem sigilosos, tá? Então a CPI está precisando de algum documento, vai lá e requisita, tá? E esse documento tem que ser entregue. Tá? Agora, o que a CPI não pode fazer? Como eu disse, ela não pode praticar atos submetidos à reserva de jurisdição. Por exemplo, busca domiciliar, ela não pode. Então imagine que uma CPI está precisando de algum documento que está no domicílio de alguém. Ela pode mandar ir lá buscar? Não pode. Aí não pode. Por quê? Porque isso envolve uma busca domiciliar. É a violação do domicílio. E a violação domiciliar depende de ordem judicial. Tá? Então, CPI não pode praticar esse ato aí. CPI também não pode o quê? Determinar a interceptação telefônica. A interceptação telefônica, pessoal, é aquilo que é conhecido como grampo telefônico. É o que? É você colocar lá um aparelhinho para gravar a conversa das pessoas. Isso é o grampo. CPI não pode fazer isso. Por quê? Porque a Constituição exige, para a interceptação telefônica, decisão judicial. Então é um ato submetido à reserva de jurisdição. Tá? CPI não pode determinar prisões. Tá? Prisões, por exemplo, prisão preventiva. Não pode. O que CPI pode fazer em relação à prisão é prender em flagrante delito, como eu falei para vocês. Tá? Como é o caso do falso testemunho que aconteceu recentemente na história do Brasil. CPI também não pode decretar medidas acautelatórias, tá? Medidas para assegurar a eficácia de eventual condenação, por exemplo, condenação criminal. Então ela não pode, por exemplo, determinar arresto e sequestro de bens, hipoteca legal, proibição de ser afastado do país. São todas medidas cautelares penais aqui, né? Não pode fazer isso. E não pode também quebrar segredo de justiça, tá? Só o próprio Poder Judiciário é que pode determinar a quebra do sigilo do processo judicial, que pode levantar o sigilo do processo, tá? Inclusive tem até precedente no Supremo falando que só o próprio órgão que determinou, o órgão judicial, né, que determinou o sigilo, é que pode levantar. Então, CPI realmente não pode determinar a quebra desse sigilo de processo judicial, beleza? Seguindo, a gente viu aqui o que o CPI pode fazer, o que o CPI não pode. E dentro desse tema tem a questão da condução coercitiva, da testemunha e do investigado. Né? A gente sabe que... antes disso, tem outra coisa que eu queria falar para vocês. Deixa eu voltar aqui esse slide. A gente viu que o CPI pode convocar ministro de Estado, né? Pode convocar outras autoridades. Por quê? Porque lá no artigo 50 da Constituição tem a previsão lá de que o Poder Legislativo pode convocar ministros de Estado e quaisquer autoridades que estejam diretamente subordinadas ao chefe do Poder Executivo, né? No caso, ao Presidente da República. O artigo 50 trata do Legislativo Federal. A partir disso, surge a pergunta, beleza, CPI pode convocar o Presidente da República? Não pode, porque não tem previsão na Constituição. Né? Então, se você for convocar o Presidente da República com caráter impositivo, isso seria uma violação à separação dos poderes. Né? A separação dos poderes ela fica violada quando um poder pratica um ato que se intromete em outro poder sem que esse ato esteja permitido na Constituição Federal. Tá? Quando a Constituição quis permitir a intromissão de um poder em outro, ela foi lá e disse: fora dessas hipóteses, não pode haver a intromissão de um poder em outro, porque isso viola a separação de poderes. Então, a CPI federal não pode convocar o Presidente da República.
Mas a CPI federal poderia convocar, por exemplo, o governador de estado? Não poderia também. Por quê? Primeiro, segundo o STF, tá? Isso já chegou no STF. Primeiro, isso viola a autonomia do estado, tá? E segundo, isso viola a separação dos poderes. Por quê? Porque na Constituição não tem previsão de possibilidade de o legislativo convocar o chefe do executivo. Tá? No artigo 50, trata do Congresso Nacional e não tem previsão de convocação do presidente da República. Essa regra é de reprodução obrigatória. Então, no âmbito do Estado, não pode a Constituição Estadual prever a possibilidade de o legislativo estadual convocar autoridades do Executivo que não estejam previstas na Constituição Federal como convocáveis, né, pelo Poder Legislativo. Tá? Então, por exemplo, Constituição do Estado não pode colocar lá, a Assembleia Legislativa pode convocar o governador do Estado. Não pode, porque isso viola a separação dos poderes. As regras da Constituição Federal que envolvem separação de poderes, em regra, são de reprodução obrigatória, tá? Segundo o STF. Então, a separação dos poderes é um critério de aplicação da simetria. Então, as regras que envolvem separação de poderes previstas na Constituição Federal se reproduzem obrigatoriamente nos demais entes federados, nos estados e nos municípios. Então, se na Constituição Federal o presidente da República não pode ser convocado pelo Congresso Nacional, nos estados o governador também não pode ser convocado pela Assembleia Legislativa. Prefeito não pode ser convocado pela Câmara de Vereadores. Mas os agentes públicos subordinados a eles podem ser convocados porque tem essa permissão na Constituição Federal, beleza? Então o governador não pode ser convocado por CPI federal, porque isso viola a autonomia dos estados e viola também a separação dos poderes. Mas em âmbito estadual, o governador também não poderia ser convocado por uma CPI estadual, porque isso violaria a separação dos poderes, beleza? Então se tiver uma norma na Constituição do Estado permitindo essa convocação, ela será inconstitucional por violar a separação dos poderes e a norma de reprodução obrigatória da Constituição Federal, tá bom? Bem, agora seguindo, né, para a questão da condução coercitiva. A CPI foi lá, convocou uma pessoa para depor como testemunha. Se ela não comparece injustificadamente, ela pode ser conduzida coercitivamente. A CPI vai lá e solicita a condução coercitiva dessa testemunha. Aí vai lá um juiz e manda um agente público realizar a condução coercitiva. Em regra, vai ser a polícia. É assim que funciona o procedimento da condução coercitiva, tá? Então, testemunha que não comparece quando convocada por CPI pode ser conduzida coercitivamente. O investigado, convocado pela CPI, se ele não comparece, é diferente. Ele não pode ser conduzido coercitivamente, tá? Segundo o Supremo Tribunal Federal. Porque a condução coercitiva é uma medida que viola a presunção de inocência. É uma medida que não é compatível com a situação em que a pessoa se presume inocente. Você não vai conduzir coercitivamente alguém que você presume ser inocente. Então, segundo o STF, o investigado, tanto na CPI quanto no processo penal, não pode sofrer condução coercitiva. A testemunha pode sofrer condução coercitiva. Agora, o investigado, se ele quiser comparecer, ele pode comparecer. Só que, uma vez comparecendo, tem que ser respeitado todos os direitos fundamentais dele, né? Direito a não autoincriminação, né? Direito de ficar em silêncio, e não pode sofrer constrangimentos ou represálias pelo fato de ele exercer o direito de ficar em silêncio, tá? Então, tem que ser respeitados os direitos fundamentais do acusado se ele resolve comparecer perante a CPI. Agora, ele só vai comparecer se ele quiser. Ele não é obrigado, tá? Por que ele não é obrigado? Porque se ele não for, ele não pode ser conduzido coercitivamente. Já a testemunha é obrigada a comparecer, porque se ela não for, ela pode ser conduzida coercitivamente, tá? Em âmbito estadual e em âmbito municipal, pode ter CPI? Pode ter CPI. Agora, só dois detalhes, tá? Seguinte, o âmbito de atuação de uma CPI sofre limites de competência. Isto é, a CPI, instaurada naquele poder legislativo, só pode atuar para apurar fatos que estejam dentro do âmbito de competência daquela casa legislativa. O que eu quero dizer com isso? Uma CPI instaurada no Congresso Nacional pode apurar fatos de interesse nacional, tá? Ela não pode ser instaurada para apurar fatos de interesse de um estado específico ou de um município específico. CPI instaurada em Assembleia Legislativa Estadual pode apurar fatos de interesse daquele estado.
E CPI instaurada em município pode apurar fatos de interesse daquele município. Tá? Então, a atuação da CPI encontra limites na competência da respectiva casa legislativa. Tá bom? Beleza. Em relação aos poderes, a gente viu que tanto em âmbito estadual quanto em âmbito municipal pode ter instauração de CPI. Tá? A CPI em âmbito estadual tem os mesmos poderes da CPI em âmbito federal. Então tem poder de investigação próprio de autoridade judicial e os poderes regimentais. A CPI municipal não. Ela não tem os poderes de autoridade judicial. Por quê? Segundo o STF, numa explicação um pouco não muito boa, digamos assim, CPI municipal não tem poder de investigação próprio de autoridade judicial porque no âmbito do município não existe poder judiciário. E a CPI tem esse poder próprio de autoridade judicial, segundo decidiu o STF, por uma espécie de delegação do Poder Judiciário. Então o Poder Judiciário vai lá e delega, né, dá à CPI o mesmo poder de imposição dos atos que ele, Poder Judiciário, tem. Então, como no âmbito do município não tem judiciário, a CPI municipal não poderia ter poder próprio de autoridade judicial. Só que em âmbito estadual tem judiciário. Então, CPI estadual tem sim poder de investigação próprio de autoridade judicial. Consequência prática é que, por exemplo, CPI estadual pode determinar quebra de sigilo, pode requisitar diligências, pode determinar que sejam fornecidos certos documentos. CPI municipal não pode fazer nada disso, porque ele não tem poderes próprios de autoridade judicial. Tá? Beleza, sobre CPI, era isso. A gente viu praticamente tudo que pode aparecer em prova. Tá?